consagrar meu lar a ti. Olá, amados. Eu sou a pastora Luciane, do Ministério Filhos do Amado. Olá, amados. Eu sou o pastor, o profeta Eric, líder do Ministério Filhos do Amado. Estamos aqui para abordar uma mensagem a respeito de educação dos nossos filhos, uma orientação. Então, são fundamentos para a criação dos nossos filhos. E nós queremos compartilhar aquilo que nós aprendemos, que Deus nos direcionou durante esses anos em nossa família. E tem dado certo. Eu creio que algumas abordagens vão se encaixar em cada família. E peço que você ore, veja o máximo que você puder sobre esse vídeo e peça direcionamento a Deus, entendimento sobre tudo aquilo que nós vamos falar. Tá bom? Primeiro ponto. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O primeiro ponto que nós vamos abordar é ser verdadeiro exemplo para o seu filho. Então, uma coisa que nós aprendemos no passado, que não dá certo nos dias de hoje, até por causa da evolução, da tecnologia, hoje é tudo mais avançado. Então, um ponto que nós não conseguimos mais, não tem, como é que se diz? Hoje não dá certo, não dá certo. O faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, isso foi um conselho errado que nós aprendemos. Então, você precisa ser um exemplo verdadeiro para o seu filho. Nossos filhos, eles nos imitam, né, em todas as atitudes, gestos, forma de falar, forma de agir, todos os procedimentos, eles estão bem atentos, né? E essa geração agora é bem precoce. É bem precoce. Você vê crianças que outrora, na minha época, né, crianças de 5 anos não tinham a inteligência que tem uma criança hoje de 5 anos. Né? Até de 4, de 3. Elas conversam com você como se fosse de adulto para adulto, né? Uma linguagem bem mais avançada. Né? Palavras difíceis que elas descobrem, né? Às vezes nem aprendem no colégio. Então, assim, está sendo muito precoce. Tudo que o pai e a mãe fizer, o filho vai imitar. Então, o pai e a mãe são os heróis da criança. Então, por mais que você ache que o seu filho não vai te imitar, tudo aquilo que você fizer, ele está te olhando, você está sendo um espelho para ele, você está sendo exemplo para ele. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu levei até um tapa, por quê? Porque meu pai fumava. E eu devia ter uns 4 anos mais ou menos, eu me lembro disso, e eu fui pegar aquele cigarro e botei na boca. E ali ele viu aquilo dali, ficou assustado, mas eu apenas reproduzi aquilo que eu via todos os dias. Então, seja um bom exemplo para o seu filho. Por quê? Você pode passar vergonha na rua, como eu já vi, né? Nós já vimos. Né? Um pai querendo repreender o filho. E o filho chegar e falar assim na frente de todo mundo: ué, pai, você faz isso também? E você, por causa do seu orgulho, acha que a criança está errada. Na verdade, você está errado, porque você é exemplo para o seu filho. Não transmitir a sua autoridade para um líder ministerial. Isso é errado. Então, nós temos a nossa responsabilidade de ser verdadeiros. Nós temos a responsabilidade, como diz a palavra, de compartilhar a palavra de Deus para os nossos filhos. Infelizmente, nós transferimos a nossa responsabilidade por um pastor, por uma líder do Ministério Infantil, que ela apenas colabora, que, na verdade, ela auxilia no papel principal, que é o nosso. Sim, porque a educação, a questão de formação de caráter vem de casa. Você não vai querer que um professor, um amigo, um parente vai passar esses fundamentos para os seus filhos, não tem como.
Vem de casa, vem de Vem de berço. casa. E o maior problema que nós temos hoje, nos dias de hoje, é você transferir a tua responsabilidade de formar o caráter do seu filho para uma escola né, que ele estuda, ou para uma escola dominical, ou uma salinha do ministério, né? Porque esse é o nosso papel. Vamos lá. Segundo ponto. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Amém. Por esta razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, o segundo ponto fala de ministrar e orar sobre seu filho. Então, você é sacerdote da sua casa, você é adjuntora, você é responsável espiritual pelo seu filho. Então, você deve estar orando por ele. Você deve estar ensinando o seu filho a orar. Essa é uma responsabilidade sua. Então, a palavra, né, de Colossenses fala sobre isso, né, sobre essa E responsabilidade. a ministração, ela começa a partir da gestação. A mãe, o pai já pode ministrar desde o ventre, né? No caso da mãe, ministrar bênção, profetizar coisas boas para aquela criança que já está sendo gerada. Porque é muito importante começar desde o ventre essa intercessão, porque Deus vai começar a falar com relação à vida daquela criança, dando todo entendimento para os pais. Qual o propósito daquela criança na vida da família, né? Amém. E ela vai aprender. Ela, vendo você orando por ela, ela vai aprender a orar. Ela vai criar um hábito de estar orando. Vamos lá. Terceiro ponto. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, o terceiro ponto fala sobre buscar estratégias para familiarizar seu filho com a palavra de Deus, através de desenhos bíblicos, Bíblia infantil, louvores e brincadeiras. Interessante, quando o nosso filho nasceu, naquela época tinham muitas estratégias, né? Tinham louvores para criança, então tinham várias plataformas com essa ajuda. Só que assim, a gente precisa estar atento o que a criança gosta a respeito dos louvores. Então é interessante que naquela época tinha a Igreja Batista da Lagoinha, tinha Cristina Mel, tinha vários cantores, e para nossa surpresa, o que o nosso filho passou a gostar foi Santa Geração, o ministério de Minas, e com louvores de adoração. E naquela época, né, eu tinha feito uma bateria de papelão. Ele acordava e ia direto para a bateria, então já com 2 anos ele fazia isso. E assim, nós estivemos atentos, né? E assim, sempre, né, claro, com a Bíblia, né, infantil, ele vendo aqueles desenhozinhos, né, ele acompanhava, a gente explicava para ele as histórias bíblicas, né? Porque os pais, hoje é fácil, né? É um acervo muito grande de livros, Bíblias, desde a Bíblia do bebê, que tem aquela linguagem lúdica. Uhum. Então a criança já vai aprendendo a ter uma intimidade com a palavra de Deus. E os pais têm essa responsabilidade de estar levando ensinamento, entendendo como a criança está
se adaptando, se apegando àquelas formas, né, de conhecer a palavra. E hoje nós temos assim um arsenal, né? Se eu posso usar essa palavra. Por quê? Porque nós temos a nosso favor a internet. Sim. Então existem, né, eu compartilhei já com algumas pessoas, existem páginas no Facebook a respeito de desenhos bíblicos que são excelentes, sabe? Desenhos em mangá, né, animes bíblicos. Então, assim, são estratégias. Então, se nós hoje existe um acervo muito grande na internet que nós podemos buscar, né? Hoje existem livrarias. Então, assim, busque estratégia para ensinar o seu filho, para trazer a palavra de Deus para o seu filho através de estratégias, através de desenho, através de brincadeiras. E inclusive, se há essa abertura, essa complexidade de informações, de desenhos, então os pais eles não podem ficar presos aos desenhos que estão aí na TV aberta. Eles podem procurar esses desenhos bíblicos que estão em outros tipos de aplicativos e começar a trabalhar, porque você como pai e mãe, você é autoridade, você que vai instruir o seu filho, o que ele deve e não deve ver, assistir e acompanhar. Então é necessário que não siga essa linha daí de fora, né, que é obrigado desses desenhos. E buscar sabedoria, uma estratégia de como inserir a criança, né? Quando você já começa inserindo a criança desde que ela nasce, fica muito mais fácil. Sabemos que é mais complicado você inserir, no caso, no segundo tempo do jogo, né? Mas assim, eu creio que Deus ele vai dar estratégia, né? Outra coisa, os pais devem entrar no mundo dos seus filhos, então você deve procurar saber do que ele gosta, né? A forma de desenho, como eu falei, tem desenho normal, tem anime, né? Que até adultos gostam, né? Desenho japonês, que falam sobre a palavra de Deus. Então assim, nós temos um acervo que nós podemos usar a nosso favor, né? Colocar louvores para o seu filho, ouvir, estar sensível ao ritmo que atrai a criança. Então precisamos entender as estratégias. Hoje você pode encontrar todos os tipos de ritmos. Tem do pagode ao techno, tem tudo. O que você imaginar tem de estratégia para você trazer a Bíblia, a palavra de Deus através dos louvores para o seu filho. Fazer a leitura da Bíblia com seu filho, né? Buscar interagir, tirar as dúvidas da criança sobre a palavra de Deus, né? Caso os pais não saibam responder, solicitar a ajuda do seu pastor. É o que a gente sempre fala, nós estamos aqui para ajudar, para tirar as dúvidas. Então, de repente, seu filho, porque criança foi como, né, a pastora Luciane falou, hoje as crianças elas estão muito avançadas na sua cultura, na sua intelectualidade. Então precisamos dar as ferramentas que elas precisam, e elas precisam de respostas. Então é o que eu sempre falo, se eu não tiver a resposta eu vou procurar saber para poder ajudar. Então isso é muito legal. Sabe, você está vendo a Bíblia da criança para o seu filho, aí ele vai perguntar por que aquele boneco é pequenininho e o outro é grandão, aí você vai falar, esse daqui é Davi, aquele grandão é o gigante, Golias, e é muito legal. E até porque essa geração deu um salto muito grande com relação à tecnologia, e nós, que somos, né, de 20 anos atrás, temos que acompanhar, fazer um esforço para acompanhar os nossos filhos, porque essa é a geração, uma geração totalmente diferenciada. Né? Isso. Totalmente diferenciada. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 22 a 23, também podemos falar sobre isso. Né? Sim. 9:23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.
Então, 22 e 23, né? Sim. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, essa palavra fala o quê? Sobre estratégia. Então, respaldo sobre estratégia. Então, nós temos estratégias para falar a palavra de Deus para pessoas, principalmente para os nossos filhos. Amém? Vamos lá. Quarto ponto. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Amém. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o quarto ponto é não colocar direcionamentos bíblicos como castigo. Né? Não obrigar a criança a ler a Bíblia ou orar como castigo. Isso é errado. Isso quando você faz isso, quando você obriga a criança a orar, a ler a Bíblia, quando ela errou, você mentiu, agora vai lá ler a Bíblia. Você mentiu, você quebrou um copo, quebrou alguma coisa, vai lá orar. Você está afastando o seu filho de Deus. E você está trazendo a imagem de um carrasco para o seu filho. E você tem a obrigação de trazer a presença de Deus para a vida do seu filho. Você não pode trazer ele como um carrasco. Você tem que apresentar o seu filho um Deus que ele vai precisar a todos os momentos da sua vida. Um Deus que é amor. Um Deus que veio ao mundo com o objetivo de nos trazer salvação e de mostrar o quanto nós precisamos dele. E não mostrar um Deus carrasco. E é porque no passado muitas pessoas fizeram isso, infelizmente alguns líderes fizeram isso com seus filhos. E hoje você vê jovens longe da presença de Deus por causa de direcionamentos errados. E porque o nosso papel é o quê? O nosso papel é ensinar a criança a entender que a palavra de Deus e a oração são importantes para a sua vida. Então nós precisamos buscar o discernimento de como corrigir, e não dessa forma. Sim, porque a oração é a intimidade com Deus. Ela precisa ter entendimento que orar tem que ser uma coisa que ela venha sentir prazer em conversar com Deus. E sentir que Deus é um Deus vivo, que está presente. E ler a palavra é você realmente ser instruído por Deus. Tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós, né? Amém. Quinto ponto. Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6. Amém. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e aí, quando for velho, não se desviará dele. O quinto ponto diz o seguinte: respeitar as faixas etárias de filmes, programas de televisão, aplicativos de celular. Nós temos uma plataforma, nós temos um vasto poder de estratégia para os nossos filhos, que é a internet. Então, ali nós precisamos entender que devemos usar ao nosso favor. E existe um grande problema na nossa vida, por quê? Porque nós colocamos o celular, às vezes a televisão, como um babá dos nossos filhos. E o maior erro que nós cometemos é não estarmos atentos à faixa etária de alguns programas de televisão, filmes. Então, se a criança ela tem até 9 anos, ela tem que ver desenhos, programas, censura livre. Ela fez 10 anos, vê a partir da censura 10 anos e por aí vai. Então, nós vivemos um tempo que as crianças estão muito precoces
no seu entendimento, no seu conhecimento. Então existe uma evolução muito rápida das crianças. Nós não podemos sabotar o tempo determinado para que elas venham conhecer algumas coisas. Então, o maior erro que nós pais podemos cometer é o quê? Atrapalhar a evolução, o crescimento do nosso filho, tanto psicológico e como intelectual e espiritual. O pai e a mãe têm que ter um entendimento do desenvolvimento da criança. Tem que analisar tudo, os programas, os desenhos, os filmes os quais a criança vai estar assistindo. Os pais têm que assistir antes para fazer uma análise se aquilo ali é algo produtivo para o seu filho ou não. Tem que haver esse cuidado com tudo que o seu filho está vendo, assistindo. Os pais devem estar atentos aos filmes e programas com censura livre, que não são aconselháveis para os seus filhos. Durante anos nós estudamos, né, Luciane? Procuramos saber, né, a respeito de desenho, de programas, e nós fomos surpreendidos por vários desenhos com mensagem subliminar, que passando informações para as crianças, informações devidas, informações fortes, informações que falam a respeito de sexualidade, a respeito de religião, de, ocultismo. Então, assim, precisamos ficar atentos. O ideal é você estar vendo primeiramente o filme, um programa, antes que o seu filho veja. É tipo uma triagem, né? Fazer a triagem. A leitura, né? A leitura. Não ache, volto a falar, não ache que você está perdendo tempo. Não. Você vai ganhar tempo lá na frente, você vai evitar um problema lá na frente, uma dor de cabeça lá na frente. Analisar os vídeos e desenhos e youtubers. Gente, eu já falei aqui, a gente tem a mania de largar o celular com nossos filhos. Cuidado com youtubers, porque existem youtubers passando vários tipos de informação que as crianças gostam. Existem youtubers que eu tenho mostrado, que eu tenho falado, que estão sendo denunciados, estão com processos a respeito de pedofilia. Então, não é brincadeira aquilo que nós estamos falando aqui. Estamos aqui para ajudar, né, de alguma forma, você no crescimento do seu filho, para que você seja presente, para que você seja atuante, e você não deixe que a internet, que o celular venha tomar o seu papel de pai e de mãe. Inclusive, esses youtubers são muito influenciadores e manipuladores. Cuidado com o seu filho 24 horas na frente de uma televisão, de um celular, porque ela pode estar sofrendo influências muito sérias de consumismo, isso. Até mesmo, né, de sendo atingida na sua área sexual por causa dessas pessoas que estão passando as suas ideologias, suas formas de pensar, seu modo de vida, a qual os pais nem sequer têm conhecimento, né, dessas pessoas, né? Às vezes você não sabe porque seu filho ele não está te obedecendo, ele está desrespeitando, e a maioria das vezes são influências da internet. Quando não é de escola, a gente vai entrar mais lá na frente sobre isso. Até uma época que, não sei se ainda existe, né? Eu peguei umas partes que, a questão da sabotagem, né? Acho que eles estavam fazendo tipo trollagem. Isso. Trollagem, como se fosse uma brincadeira inocente. E isso se estendeu até os adolescentes estavam fazendo trollagem, né? Mentindo questões na internet, no Facebook. Isso é muito perigoso, porque a criança acha que aquilo ali é normal. A mentira, a desobediência como coisa normal. E outras coisas, como desafios. Alguns desafios levaram crianças à morte. Sim. Então fique atentos a tudo que seu filho está vendo. Aqui, ó, tudo que seu filho vê e escuta influencia no seu crescimento espiritual, intelectual e social. Então, não se engane, se preocupe, procure ver. Uma coisa que eu sempre falo, não existe essa questão de
ai, privacidade. Esquece isso. Tá? A criança vai ter privacidade quando ela tiver 21 anos e fora da sua casa casado. Entendeu? Aí vai ter privacidade. Então o meu filho, ele está vendo a internet, está vendo o celular, eu pego o celular do meu filho, dá licença, olho até hoje. Ele vai fazer 17 anos e eu faço isso e não tem problema nenhum. Porque se você não pode ver algo que seu filho está fazendo, está vendo, tem alguma coisa errada. Então não se engane. E a internet está dentro da sua casa, o mundo está dentro da sua casa. Então toda a vigilância é muito importante para os pais. Porque, como o pastor Eric acabou de falar, esses tipos de programas que as crianças de repente estão entrando sem os pais saberem, terem conhecimento, de encontros, né, com outras pessoas na rua, com pedófilos, isso é muito perigoso, porque acontece nas vistas dos pais, né, a forma de falar, dentro de casa. O perigo mora dentro de casa quando você não tem uma vigilância correta com o que o seu filho está assistindo através da internet. Verdade. Vamos lá? Sexto ponto. Está ciente de tudo que seu filho aprende na escola, principalmente a respeito de ideologias e materiais anticristãs. Então hoje existe um bombardeio nas escolas. Um bombardeio. Principalmente contra os cristãos. Então houve casos, alguns anos atrás, que numa faculdade um professor perguntou para a menina, para os alunos, quem aqui é cristão? Uma menina ia ameaçar a levantar a mão, levantou, a outra levantou. O professor chegou e falou assim, você senta lá no final da sala, para você saber qual é a sua posição aqui dentro. Então, já começa uma doutrinação, já começa uma perseguição. Então, nós passamos isso com o nosso filho, né? Sendo que eu me preocupei em dar ensinamento político para o meu filho fora da escola. Por quê? Porque eu não queria ser surpreendido como eu vejo filhos líderes, jovens, crianças que eram cristãs e hoje estão totalmente longe da presença de Deus e em algumas escolas, alguns ensinamentos ensinam a anarquia. O que é anarquia? É que você é autoridade sobre a sua vida, você não precisa submeter a nenhum tipo de autoridade. A princípio fala de um governo, a princípio fala de um direcionamento, né, político. Só que a maior autoridade dentro da casa são os pais. Então, esse ensinamento a criança recebe dentro de algumas escolas, de alguns professores, e o que acontece? Ela passa a desrespeitar os pais. Por quê? Porque ela entende que aquela anarquia que ela aprendeu é sobre todas as autoridades. E qual é a autoridade principal constituída na Terra sobre o filho? É o pai e a mãe. Né? Sim, e crianças com pouca idade, na escola já ensina que o professor já chega e fala, se seu pai te bater, tem a lei que te protege, você pode ir na polícia. E a gente vê casos de que crianças, adolescentes, já teve enfrentamento com os pais por conta da escola, né, e instruir dessa forma errada. Né? E a autoridade total sobre as crianças são os pais. Cabe aos pais ensinar seus filhos sobre sexualidade, sobre ideologia, política e sexualidade. Então, cabe aos pais ensinar. Então, nós ensinamos para o nosso filho. Eu me lembro que houve uma situação no colégio dele, ele era mais novo, e falou sobre sexualidade. Chegou naquela sala de aula, aí o professor perguntou e ele foi e explicou sobre algumas situações que tinha sido perguntado, e o professor e algumas crianças perguntaram, teu pai não é pastor? E ele falou, por isso mesmo, eu tenho que aprender do meu pai.
Eu não tenho que aprender de ninguém, eu tenho que principalmente aprender sobre isso através do meu pai. Então, assim, o nosso papel é o quê? É trazer o discernimento para os nossos filhos. Então, hoje existe um bombardeio, principalmente contra a palavra de Deus. Em algumas escolas se ensina muito contra a palavra de Deus, aquilo que é certo e dando ensinamentos errados, colocando e impondo, né, sobre o seu filho que ele tem que aceitar aquela maneira errada que está sendo ensinada. Então, assim, é o que eu sempre falo, a educação do seu filho é igual um cartão de crédito. A conta vai chegar na sua casa, a conta não vai chegar na casa do tio, da tia, do professor, da professora, não vai chegar na casa do parente, do amigo, vai chegar na sua casa. Então você tem que se preocupar para que essa conta não chegue alta demais que você não possa pagar. E décadas atrás, os filhos, eles tinham respeito aos pais, aos professores, aos idosos, e hoje em dia isso se perdeu. Se perdeu. Obediência aos policiais. Respeito às autoridades. Hoje você não vê jovens respeitando os policiais, sabe? Respeitando as autoridades. Então, o guarda municipal é uma autoridade, um governador, um prefeito, um presidente, são autoridades constituídas na terra. Então, a Bíblia fala que nós devemos nos submeter. Sim. Isso se perdeu. E os ataques contra a família. Porque a sociedade de hoje, ela quer bagunçar toda a estrutura familiar. Quer impor ideologias, quer impor anarquia, e assim vai. Sucessivamente, há várias coisas, né, que está acontecendo nas universidades, então já falamos sobre isso. Formar militantes para um tipo de política, seja ela direita ou esquerda. O cristão, ele não tem que opinar nem pela direita nem pela esquerda, ele tem que opinar pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus, que é o fundamento da família. É isso aí. Vamos lá. 7º ponto. Buscar ter sensibilidade no comportamento do seu filho. Os pais devem analisar o comportamento do seu filho a respeito de tristeza, irritabilidade, euforia, etc. Porque pode ser algum sinal de depressão, ansiedade, bullying. Então, fique atento, sabe, sobre o seu filho. Às vezes ele está ansioso, às vezes ele está irritado. Então, procure conversar com o seu filho, procure pescar, procure analisar, porque ele pode estar passando por alguma situação. Sabemos que as crianças, elas têm ciclos, e nesses ciclos hormonais vai mudando, vai alterando os seus hormônios. Nós sabemos disso. Então a gente precisa ter sensibilidade para saber se é apenas a mudança, né, cronológica, da mudança natural do seu filho, ou se algo está acontecendo. Então, que nem nós falamos a respeito de influência, de YouTube, daquilo que está assistindo, então você começa a ver, ter sensibilidade, poxa, meu filho não agia assim, agora está agindo, então a criança era amorosa, não é mais, a criança conversava, agora não conversa mais, então tipo assim, você precisa pescar, alguma coisa pode estar acontecendo. E os pais são as pessoas que podem conhecer os seus filhos. Deveria ser. Deveria ser. Mas quando não tem esse cuidado, né, de saber das emoções dos filhos, acabam deixando as coisas acontecerem, e quando vai ver, pode surgir um problema lá na frente. Muito, muito sério. A depressão, a ansiedade. E a gente... até um ataque na escola ou em algum outro lugar de sofrimento de bullying, né? Infelizmente, nós temos visto muitos casos a respeito de depressão. E eu tive depressão antes de me converter. Trabalhamos com pessoas, ajudamos a tratar algumas pessoas, ajudamos algumas pessoas nessa questão de depressão.
o final da depressão é o suicídio. Então, o final da depressão não é a tristeza profunda, é o suicídio. Inclusive, existem filhos de líderes que nós vimos na internet acontecendo, que o final foi o suicídio. Então, assim, é coisa muito séria. Então, quando começamos a ver que as atitudes dos nossos filhos estão começando assim, a mudar de uma forma bem drástica, né? Claro, pedimos orientação aos pastores, estamos orando, né? Ajudamos em oração, mas precisamos ter sensibilidade também de uma questão médica, uma questão clínica, uma questão patológica que precisa ter ajuda de profissionais. Aí fora eles falam, período da aborrecência, cancela isso na vida do seu filho, não é período de aborrecência. Você precisa até mesmo ser um psicólogo, ter uma sensibilidade do Espírito Santo de Deus para entender o que está acontecendo com o seu filho. Isso é muito importante. Verdade. Vamos lá. 8º ponto. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. Que retém a vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios 29, versículo 15. 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 23, versículo 13 e 14. Não retireis da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, fustigar significa corrigir. Então, o 8º ponto diz: toda a criança deve ser orientada e disciplinada com regras. Então, todos nós precisamos ter regras. Hoje, infelizmente, existem muitos pais que acham que as crianças, os filhos, não precisam ter regras. Falamos com autoridade, nosso filho tem regras, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para comer. Se você não fizer isso com seu filho, você está sabotando ele lá na frente. Porque seu filho vai precisar se submeter a regras. A não ser que você seja um sheik que mora em Dubai, entendeu? Que você tenha uma Ferrari de ouro, com certeza seu filho não vai precisar trabalhar. Bom, se não é o seu caso, então seu filho vai precisar estudar, vai precisar trabalhar e vai precisar se submeter. Se seu filho quiser ser um militar, sua filha quiser ser militar, então o negócio vai ficar bem mais complicado. Por quê? Porque as regras são rígidas e você está sabotando o seu filho. Você está atrapalhando o seu filho. E a Bíblia fala que o quê? Crianças precisam o quê? Ser disciplinadas. Outra coisa, né? Os pais não podem atrapalhar o desenvolvimento da criança para o futuro. Fazemos isso quando deixamos de disciplinar no momento correto. Falamos aqui que quando a criança comete um erro, você não pode usar a palavra de Deus o quê? Para ela ler a Bíblia. Você errou, você vai ler a Bíblia. Você errou, você vai orar. Não, você tem que corrigir. Corrigir o quê? Com castigo, né? Então a gente precisa... a Bíblia fala que a correção, ela não vai trazer a morte para o seu filho. Então você precisa ser incisivo, você precisa corrigir. Seu filho precisa aprender a respeitar os outros desde pequeno. Então, digamos, né, você está no shopping e a criança começa a espernear e tal, não sei o quê. Existe o banheiro, uma coisa que nós falamos, não discipline seu filho em público. Não discipline seu filho em público. Porque a criança vai ficar sem vergonha.
entendeu? Para você entender o português claro. Ela fica sem vergonha. Mas quando você disciplina ela em oculto, no secreto, né? Você está no shopping, ela começa a fazer uma pirraça, leva ela para o banheiro, conversa com ela lá, ó, você não pode fazer isso. Se você fizer novamente, nós vamos voltar no banheiro. Então, tipo assim, a criança precisa entender. E quem dá esse direcionamento são os pais. Sim, porque a criança precisa de limites, a palavra, né? A palavra limite, ela traz todo o entendimento de regras e disciplinas, que a criança tem que ter entendimento sobre isso. E entender que o pai e a mãe já é uma autoridade desde que ela nasce. Então, ela precisa ter limite e entender a autoridade dos pais. E a questão da correção em público vai trazer constrangimento para a criança, que pode causar um dano, né, traumático para ela lá na frente. E no secreto ela vai começar a ter um temor, porque ela sabe que ali ela está indo para um lugar de repreensão. Isso. E existe um problema também a respeito de quando você não disciplina o seu filho. Existe um engano que você acha que você está deixando de amar seu filho quando você não repreende, você não disciplina seu filho, quando você não castiga seu filho. Isso é uma mentira. Muitos acham que, não, se eu deixar o meu filho fazer o que quiser, eu estou amando o meu filho. É uma mentira e você está atrapalhando o crescimento do seu filho. E isso é muito perigoso quando o casal ele está divorciado, separado, aí o filho vai ficar com o pai e chega lá, tanto um como o outro quer agradar a criança para atrair mais a atenção da criança. Isso é um perigo. Os dois têm que conversar e ter uma única direção para educar aquela criança. A criança tem que ter hora para dormir, estudar, brincar, entre outros. Não existe privacidade para a criança ou adolescente, como eu já falei. Sim. A disciplina faz a criança ter uma personalidade sólida. Então, assim, ela entende que ela precisa, você está gerando a responsabilidade na vida daquela criança. O maior problema hoje são pais que não querem repreender, não querem disciplinar a criança quando ela faz algo errado. Volto a falar, você está sabotando seu filho. Você precisa mostrar a realidade da vida para o seu filho. Então, como você faz isso? Mostrando aquilo que está acontecendo, mostrando o certo, mostrando o errado. Isso daqui não pode fazer, isso daqui pode. Então você precisa estar atento a isso. E se você não corrige, com certeza, ou o policial ou o traficante vai corrigir, porque sabemos que se ele cair na mão de um traficante, eles não perdoam. Se cair na mão da polícia, também eles não vão perdoar. O menos mal que a polícia vai dar um corretivo que você não deu durante a sua vida toda. Mas assim, é por isso que você tem que corrigir no tempo certo, para que ele venha a ter sabedoria quando ele crescer. E não estar com companhias, não fazer o que é errado. Porque se você passa a mão na cabeça do seu filho enquanto ele estiver fazendo aquilo que é errado, ele vai crescer achando que aquilo que é errado ele pode fazer na hora que ele quiser. A criança deve auxiliar nos afazeres domésticos, desenvolvimento da criança. Então, nosso filho, desde 10, 11 anos, ele tinha que fazer a comida dele, algumas coisas. Por quê? Porque nós tínhamos que trabalhar. Então, a gente ficava monitorando, né? A Luciane tem uma autoridade mais para falar sobre isso, né? A respeito da infância dela. Porque desde nova, com 9 anos, já tinha responsabilidade de cuidar de casa, de irmãos. E não morri por causa disso, né? Cuidava de quantas filhas? Eu cuidava de 5 irmãs. E não foi traumático na minha vida. E quantos anos você tinha? 9 anos. E hoje nós vemos adolescentes que os pais passam a mão, não deixam mexer na cozinha, não deixam aprender a fazer a comida, lavar uma louça, arrumar sua própria cama. Então isso é muito complicado, porque o adolescente ele precisa entender
que ele vive numa equipe, a família é uma equipe, cada um tem os seus direcionamentos, suas funções dentro da casa. E ele não está ali para ser servido, a partir da família ele aprende a servir. É uma forma de servir também. Principalmente se você conhece a palavra de Deus. Então você vai ensinar o teu filho a servir. E assim, você vai ensinar a verdade para ele. Então, e quando ele recebe a disciplina, ele entende, ele começa a aprender também o valor das coisas. Existe um jogador de futebol que ele ganha milhões por mês. Ele tem por volta de 6 a 9 carros na garagem. E o filho dele queria um celular top aí. Sendo que ele falou para o filho dele que ele não iria comprar aquele celular para ele. Porque ele precisava saber o valor daquilo ali. Sim. Aí eu te pergunto, um cara que tem, eu acho que pelo menos, 2 Lamborghinis na garagem, não vai ter dinheiro para comprar. O que é um celularzinho daquele ali? Então, só que aquele dali, ele foi criado com dificuldade, ele viu a dificuldade das coisas, ele quer ensinar o seu filho da maneira correta, independente dele ter condições ou não ter condições. Vamos lá? 9º ponto. Incentivar seu filho a fazer atividade física e intelectual. Gente, como nós falamos, a internet é legal, a internet tem muita coisa boa, mas existe um mundo fora de casa, né? Existe um mundo fora da internet, da telinha do celular. Então, assim, atividade física, né? Praticar esportes, artes marciais, dança, isso é muito bom. Além de você trabalhar, né, seu filho trabalhar o corpo, ele vai trabalhar a coletividade, estar em grupo, estar com outras crianças. Isso é muito bom. Vai trabalhar a cabeça dele, Isso. né, a mente, e vai aprender até as regras, né? As regras. Então, começa ali já. Então, né, na hora de chegar no treino, na hora de sair do treino, de respeitar o coleguinha. Então, assim, são ensinamentos, são direcionamentos que, assim, às vezes na escola não fala tanto sobre alguns direcionamentos, mas ali vai abrir a mente dele para aquilo que ele precisa fazer e aprender. Então é muito bom, sabe, essas atividades físicas, atividades intelectuais, né? De natureza científica, literária e artística, né? Como desenho, pintura, curso de línguas, artesanatos, colagens. Então, assim, você precisa estar atento à criatividade do seu filho e incentivar, porque isso é bom, sabe? Evita que seu filho esteja ocioso. Né? Sim, estimular a criança, e quando a criança fizer um desenho, sempre elogiar, porque ali pode estar nascendo um artista. Então os pais têm que estar atentos a cada trabalhinho da escola, se ele vai ser um curso de música. Então tem que sempre estar atento se ele vai ter dom para um instrumento e ali começar a incentivar a criança. Instrumento musical, né? Né? Como a gente falou aqui, eu fiz uma bateria de papelão para o Giovanni, ele tinha 1 para 2 anos. Ele acordava, ia direto para a bateria, ia lá, pedia para botar fita cassete, Jesus! Botava a fita cassete, começava ali, tocava e tal, ficava escutando aquele louvor ali de adoração e pá. E depois chegou um tempo que nós colocamos ele, né, numa aula de bateria, ele começou a ler partitura com 8, 9 anos e já estava lendo partitura. Né? Hoje ele toca bateria, violão, baixo, guitarra e tudo dele, aprendeu sozinho. Só a bateria que ele ainda fez aula e tal. Então, tipo assim, é bom, incentive seu filho, isso é bom para ele, ajuda, sabe, no aprendizado, na escola. Então, incentive, sabe, incentive a prática de esporte, sabe, a questão física, a questão intelectual dos cursos. Então, incentive seu filho. Vamos lá. 10º e último ponto.
participar de tudo na vida de seu filho. Seu filho não precisa de presente, ele precisa de você presente. Muitos pais estão errando nessa questão, dão tudo para os seus filhos. Não existe problema de você dar presente para os seus filhos, mas o seu filho lá na frente vai sentir falta da sua presença. Ah, você trabalha muito para dar o melhor para o seu filho. Busque um equilíbrio. Ore a Deus, peça direcionamento a Deus, porque o que vai fazer falta lá na frente, e pode gerar um constrangimento e uma tristeza no seu coração. Quando seu filho fizer 21 anos, estiver formado, estiver casado, e ele chegar para você e falar assim, pai, mãe, eu amo muito vocês, mas o que me entristece é que você teve pouco tempo para mim. E você vai querer justificar com o teu trabalho, com as coisas que você deu, com o videogame que você deu, sabe? Com os jogos que você deu. E assim, isso fica um buraco na vida de uma criança. Então assim, peço que você se atente agora para isso. Não tem preço, sabe, a sua presença na vida do seu filho. Eu sei por quê. Por causa que eu vivi isso. Eu tinha um pai que me dava tudo, mas eu não tinha a presença dele. Então assim, eu procurei fazer completamente ao contrário dentro da minha casa com meu filho. Muitos conhecem, muitos elogiaram, a nossa educação, a educação que eu dou para o meu filho desde quando ele é pequeno. E assim, a gente foi contramão de muitos direcionamentos de ministérios. Por quê? Quando o meu filho, ele tinha 3 anos mais ou menos, uma irmã chegou e falou assim, você tem que ensinar o teu filho o caminho da igreja. E eu falei para aquela líder, está repreendido, eu tenho que ensinar o caminho de Deus para o meu filho, o caminho de Deus é em casa. E assim, eu creio que assim, ele está crescendo de uma forma sadia, uma forma que nós buscamos de discernimento, orientação, nós somos rígidos na hora que tem que ser rígido, nós somos leves, maleáveis na hora que tem que ser maleável, né, Luciane? Sim. Então, assim, precisamos buscar sabedoria, e o principal, não transfira o principal, que é a sua presença, para um presente ou alguma coisa que você possa dar para o seu filho. Sim, lá na frente você vai sentir que o tempo não vai voltar. De repente, um momento com seu filho numa praça, de repente você até deu um presente, um brinquedo, mas você não participou com aquela criança daquele presente, com aquele brinquedo, aquele joguinho. Então vocês têm que estar, você não está perdendo o seu tempo, você está ganhando lá na frente todo investimento que você está fazendo a longo prazo. Então a questão não é quantidade, é a qualidade que você está se dispondo com seus filhos, né? A televisão e o celular não são babás do seu filho. Eles podem ser usados como estratégia de ensino, mas não pode substituir o seu papel. Então, o nosso papel, ele é fundamental na vida dos nossos filhos. Então, a sua presença, você estar junto, você estar perto, querer saber o que ele está vendo, querer saber o que ele está aprendendo, perguntar informações, o seu filho precisa disso, sabe? Você participar, sabe? Não mande ninguém jogar bola com seu filho, jogue bola com seu filho. Não mande nenhum amiguinho jogar videogame com seu filho, jogue videogame com seu filho, sabe? Faça o seu papel. Ele precisa ver a sua presença, porque é a sua presença que faz a diferença na vida do seu filho. E o seu filho Deus te colocou na sua vida, dos seus filhos, como uma missão. E com a responsabilidade de ensinar, instruir ele no caminho de Deus. Então esse papel não foi passado para pai, para avós, nem para tios, nem para parentes. Foi colocado uma responsabilidade na vida dos pais e das mães. Sim. Então não fuja desse compromisso.
Porque os nossos filhos não são nossos, eles estão simplesmente emprestados para a gente. Deus nos confiou como pais para cuidarmos dos nossos filhos, porque eles são a nossa herança, o nosso legado. Então, pais, assim, essa mensagem que a gente está passando é para colaborar com a vida, com cada família que está nos assistindo, né, sobre esse aspecto, né, dos fundamentos de criação de filhos. Porque Deus tem até hoje nos guardado, nos dado sabedoria, nos instruídos e temos recebido os frutos. Porque as pessoas falam, realmente, seu filho é uma bênção. Isso não tem preço, porque sabemos o quanto é importante termos uma família estruturada, porque a nossa família é a nossa carta de apresentação. Qualquer lugar que nós viemos ir. É verdade. E o nosso papel, a Bíblia fala o seguinte, né, como falamos, eu acho que algumas vezes, ensina o teu filho o caminho que deve andar, que lá na frente ele não se desviará dele. Então, o caminho correto. Então, você não pode obrigar o seu filho a estar ou não estar na presença de Deus, mas a sua obrigação é fazer o seu papel. Então, não importa o que venha acontecer lá na frente, o que importa é o quê? Que você precisa fazer a sua parte. E a sua parte é o quê? Aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer, o direcionamento que nós devemos ter com nossos filhos. Esperamos que tenhamos ajudado você, colaborado para que você possa aplicar na sua vida, na vida de sua família. Tá bom? Shalom. Shalom. Eu e minha casa serviremos